Hoje eu vou contar por que eu opto por utilizar a estrutura metálica em 100% dos meus projetos e construções. Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da ArtSteel. Eu sou a Edna Dias, arquiteta especializada em casas com estrutura metálica. Não sei se você percebeu ou não, mas 100% dos projetos e construções das quais eu participo utilizam estrutura metálica. Mas afinal de contas, o que significa dizer que uma obra, uma construção ou uma casa é em estrutura metálica? Você sabe essa diferença? Uma casa em estrutura metálica é uma casa que usa os elementos estruturais dela, principalmente em aço. Ou seja, pilares, vigas, treliças, tesouras, terças, enfim, tudo que você tiver de estrutural acima do solo, nada enterrado no solo, em estrutura metálica, caracteriza a tua casa como estrutura metálica. Esses pilares, essa estrutura que eu tô falando, gente, ela pode ser de 3 formas. Você já entendeu isso? Ela pode ser embutida, ela pode ser semi-embutida e ela pode ser aparente. Embutida é quando a gente faz essa estrutura metálica escondida dentro da parede. Semi-embutida é quando de um lado está escondida e do outro lado não. E aparente é quando a gente não esconde hora nenhuma. É a minha preferência? É a minha preferência, mas não é regra, tá? Isso aí é você que vai definir com o teu arquiteto. Como que você quer se apropriar da estrutura metálica? É comum as pessoas confundirem estrutura metálica com steel framing. E apesar de na tradução do steel framing, que traduzindo aí livremente alguma coisa do tipo esqueleto metálico, fica tudo muito próximo, visualmente e na prática eles são muito diferentes, tá? Tem um vídeo aqui que eu explico certinho essa diferença, mas para você não ter que ir lá e voltar aqui, eu vou explicar rapidamente de novo, tá? Que é o seguinte, quando eu falo que uma construção é com estrutura metálica, ela é obrigatoriamente formada por pilares e vigas. Pode ter tesoura metálica, pode ter treliça metálica, mas essa estrutura é feita com perfis diferentes do steel framing. Geralmente eles são colocados nos cantos ou em posições chaves que estruturam a casa, mas não formam parede. Prestou atenção nisso? Uma casa em estrutura metálica não tem parede em estrutura metálica. Ela pode ter, se você quiser, mas você pode ter as paredes em bloco cerâmico. Bloco cerâmico, 6 furos, aquele tijolinho conhecido, ou em tijolo maciço, ou em bloco de concreto, ou em telha metálica, ou em muitos outros tipos de materiais, porque os pilares e as vigas são em estrutura metálica, não excluem todos esses tipos de materiais possíveis de ser usados nas paredes. Já a construção com steel framing obrigatoriamente precisa ter os perfis de aço dentro das paredes. E isso faz com que a parede precise ser de materiais específicos. Geralmente painéis que vêm parafusados nessa estrutura. Quando a gente fala de uma obra em steel framing, não faz sentido falar em qual é o tipo da parede usada na obra. Porque a parede vai ser com perfis metálicos e algum tipo de fechamento. Eu tenho aqui uma amostra, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Isso aqui é um exemplo de uma parede em steel framing, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ela tem a estrutura e ela tem as camadas, ó, parafusadas, tá? Isso forma a parede, que ao mesmo tempo que é parede, fechamento vertical, já é a estrutura da casa. A diferença principal é que quando eu tenho uma obra, uma construção em steel framing, eu não posso sair por aí derrubando paredes, entendeu? Eu não tenho essa liberdade, essa flexibilidade para adaptar ao uso futuro que eu vou ter dela. Já quando eu tenho uma construção com estrutura metálica, eu tenho essa liberdade, porque eu tenho a minha obra estruturada em pilares, vigas, treliças, terças, enfim. A parede funciona como um fechamento, no máximo um contraventamento, mas ela não é
estrutural. Ela não está segurando a carga da tua construção. Essa é a principal diferença. Depois que terminar esse vídeo, você pode ir lá no outro vídeo que a gente explicou direitinho as diferenças, se você ficou com alguma dúvida, tá? Além então dessa diferença entre estrutura metálica e steel frame, que é importante você entender. Senão você vai dizer lá para tua esposa, para o teu marido, olha, vamos fazer nossa casa em estrutura metálica. Ele já vai ter o preconceito de imaginar que essa casa vai ter as paredes com aço. E não é isso, você já entendeu, né? Você precisa entender quais são as principais vantagens que me levam a utilizar a estrutura metálica nos meus projetos e obras e que podem ser vantagens que levem você a usar a estrutura metálica na construção da tua casa. Porque esse é o objetivo. Quanto mais pessoas construindo de um jeito mais inteligente, mais sustentável, mais rápido, melhor. O principal motivo que me faz usar a estrutura metálica, optar por ela, é a liberdade projetual. Mas Edna, o que quer dizer liberdade projetual? Quer dizer a possibilidade de vencer vãos, de eu poder ter menos pilares dentro do espaço que eu tô projetando para minha casa. Tá muito na moda. Faz um tempo já até, na verdade, que tá na moda. Acho até que faz parte da nossa atual forma de viver, da nossa cultura. Ter o conceito aberto nas áreas sociais da nossa casa. Conceito aberto é uma coisa que você quer na tua casa? Comenta aqui embaixo, hashtag quero conceito aberto. Conceito aberto é aquele conceito de planta, né? Aonde você tem da cozinha para sala de estar, 0 paredes. Quando você tem 0 paredes dividindo esses ambientes, você tem o conceito aberto. Se eu não tenho parede, eu não tenho onde esconder pilar. Então eu tenho duas opções: ou eu ponho o pilar e deixo eles à mostra no meio do caminho, ou eu não coloco os pilares, deixo os pilares nos cantos, nas paredes, e com isso eu tenho um vão. Conceito aberto está muito relacionado com o conceito de vão. Vão é basicamente, tá? É a distância entre os apoios de uma viga. Então, nesse vão significa não quero nada ali atrapalhando o meu trajeto. A estrutura metálica me dá mais liberdade para isso, porque quanto maior o vão, maior a altura do elemento que eu vou usar para vencer ele e segurar tudo que está acontecendo em cima, tá? Via de regra, de uma forma bem grosseira, se você tem um vão de 3 metros, por exemplo, independente do sistema construtivo que você for usar, ele tende a necessitar de um elemento horizontal, uma viga, muito menos alta, muito menor do que se eu tiver um vão de 10 metros. Quanto maior o vão, maior a altura desse elemento. Quando eu utilizo concreto armado, que é esse sistema convencional, forma, resíduo, tempo de obra, tempo de cura, sistema que você viu desde o teu avô usar, entendeu? Que vamos mudar, né? Passar de fase. A viga em concreto armado tende a ser, para o mesmo vão, muito mais alta do que a viga em estrutura metálica. Se a viga é alta, eu acabo tendo que aumentar o pé direito da casa inteira, porque digamos que ela tá vencendo a garagem. Garagem é um item que a gente sempre não quer ter pilar no meio do caminho, né? Então você fez o vão da tua garagem com essa viga, ela ficou alta, ela tá sustentando mais um andar, e aí com isso você acaba tendo que aumentar o pé direito de tudo, para poder dar para passar por baixo sem, né, arranhar o carro ou de uma maneira confortável. Se você for vencer o mesmo vão com a estrutura metálica, a viga vai ser muito menor e não vai precisar aumentar todo o pé direito da casa, porque ela não vai precisar de toda essa altura para vencer o vão. A gente tem até um exemplo aqui do pórtico que a gente fez na reforma da casa de sítio Jacu Rabudo, aonde se fosse feito, a gente nem conseguia executar ele com concreto armado, mas em estrutura metálica já ficou uma viga com altura aí de uns 35 centímetros. Se fosse concreto armado, passaria essa altura fácil. E era uma reforma, né? Não dava pra gente ficar comendo essas alturas tão importantes para a qualidade do ambiente. Mas além desse benefício da liberdade projetual, da gente poder enxergar o ambiente, ter o melhor ambiente, principalmente quando a gente fala de casa dos sonhos, que a qualidade do que eu estou construindo é muito importante, existe a vantagem incrível da estrutura metálica da rapidez.
rapidez de construção. O sobrado no litoral, eu apresentei aqui vários vídeos mostrando o sobrado no litoral. Depois você pode ir lá, dar uma caçada no nosso canal e olhar os vídeos desse sobrado que você queira entender melhor do que eu tô falando. Aproveitando que eu falei que já tem mais vídeos do sobrado no litoral aqui no nosso canal, não é pela procurar nada não, gente. É só pra você aproveitar e deixar o teu joinha aqui, não sei se você já deixou, deixa teu joinha e coloca aí na agendinha para dar uma corridinha nas nossas redes sociais e conferir lá. A gente compartilha muita coisa que a gente não consegue compartilhar aqui, tá bom? O sobrado no litoral, erguido e coberto em 7 dias. Não sei se você tá lembrado dessa obra, mas assim, só para você não ficar perdido nesse exemplo que eu tô dando, é uma construção institucional, ou seja, tinha um valor pré-aprovado, como toda construção deve ter, né? Os alunos do método sabem que eu cobro muito isso, enxergue quanto você vai gastar. Mas além disso, quando a gente iniciou o projeto do sobrado no litoral, foi um momento de instabilidade para o mundo. Eu lembro de eu estar conversando com eles no telefone, fechando o projeto, falando, gente, que legal, vamos fazer um projeto em estrutura metálica aqui super. E aí, na sequência, já veio a notícia, olha, pandemia na China, olha, fique em casa. E a gente deu tchau pro pessoal do escritório e falou, tchau, até daqui 15 dias. E 15 dias foi 2 anos. Então, foi um momento muito difícil de iniciar o projeto, porque a gente começou com uma realidade de mundo. Durante essa realidade mudou e no final tava totalmente diferente, né? E a gente não podia correr o risco de, durante a execução, ter lá aquela movimentação de pedreiros acontecendo, ter descontrole. Não podia, nosso valor era contado, nosso prazo era contado, a gente tinha que cumprir com aquilo. Então, aquela obra foi, depois da fundação, erguida e coberta em 7 dias. Gente, 150 metros quadrados, 2 andares, 7 dias. E assim, não é obra de Luciano Huck, Meu Lar, como é que é o nome da Lar do Cilar, que vem a equipe com 380 pessoas. Não, era uma equipe de 4 pessoas na equipe. Olha, eu acho que é 4, se for 5 é muito. A cidade até onde a gente fez o sobrado do litoral é uma cidade chamada Cananéia. Fica no litoral sul de São Paulo. A gente conta isso no vídeo até. Aliás, eles ergueram e cobriram em 7 dias. Portanto, depois disso, o que significa obra coberta? E se tem uma coisa que eu repito muito para os alunos do método no módulo que a gente foca a obra é, depois que você começa a tua obra, a meta é cobri-la, cobrir a obra, porque quando você cobre a tua construção, isso gera muito mais qualidade de trabalho para quem estiver trabalhando nela e organização também. Você não consegue eliminar a interferência da chuva, eliminar não, mas você minimiza muito a interferência da chuva. Precisa ser um pancadão para dizer que tá parando a obra naquele momento. Se você elimina essa interferência da chuva, do clima e tudo mais, você consegue diminuir tempo de obra, diminuir imprevisto e manter o controle do que está acontecendo. Gente, isso é preocupação de quem executa. Quem que executa? O que você quer? Você quer um projeto para tua casa ou você quer a casa? Realmente não sei vocês, mas os clientes que vêm até mim, eles querem a casa. Eu sou só uma ferramentinha para fazer eles chegarem lá, entendeu? Então, a gente tem sim que entender como vai funcionar a hora de executar, porque é nesse momento que a casa vai acontecer. Dar qualidade para o pessoal que está lá na obra é muito importante. Se eu consigo cobrir a obra em 7 dias, uma obra de 150 metros quadrados, eu minimizei sim muitos problemas que podem acontecer. Sem falar na motivação. Gente, dá um up no ânimo do pessoal da obra, se dá. Porque assim, a equipe de civil veio, concretou a fundação, foram embora. A equipe de metálica chegou, montou. A equipe de civil volta 20 dias depois, entendeu? E eles veem a obra coberta. Eles pensam, gente, isso rendeu muito, agora é só fazer as paredes e acabou. Dá um ânimo para a equipe da obra, dá um ânimo para o dono da obra. Todo mundo fica animado, entendeu? Quando você utiliza a estrutura metálica, porque ela faz com que renda. Você fala, nossa, rendeu muito. Sem falar na organização, né? Então, toda essa questão de erguer rápido e cobrir funciona para a rapidez da obra, porque até a organização da obra é outra. Você tem espaço para armazenar material, você não fica com sabe aquela pinguela que eles constroem com tábua para passar com o carrinho de mão? Não tem. Você já tá com tudo organizado, acabou. Água, cimento, areia, sabe, pedra, sujeira, não tem. A gente consegue ter a obra mais organizada. Se eu tenho tudo mais organizado e mais limpo, favoreço o meu cronograma. E ainda ganho o bônus de minimizar a possibilidade de acidente de trabalho. Gente, Deus o livre, ó, vou até
escutaram? Vou fazer de novo. Vou até bater na madeira. Deus o livre um acidente de trabalho na obra de vocês. A obra é bagunçada, está muito mais sujeita a um acidente de trabalho. O acidente de trabalho, claro, é terrível se acontecer com algum colaborador, com alguém que está trabalhando na tua obra, mas ele já vai te deixar bem triste se não for com pessoas, se for com coisas. Porque a bagunça da obra propicia acidente assim de: nossa, derramei um saco de cimento, nossa, perdi tal coisa, nossa, tal coisa foi desperdício. E ninguém gosta de desperdício, ainda mais com o preço que estão as coisas, né? A gente precisa manter o controle daquilo que a gente está construindo. E a estrutura metálica, como ela é mais rápida, ela favorece o controle da obra como um todo. Portanto, eu opto por utilizar a estrutura metálica no projeto, na construção de casas há mais de 10 anos, porque ela propicia principalmente liberdade projetual e rapidez de execução. Com a rapidez de execução, você já entendeu automaticamente o melhor controle da obra, controle dos materiais, controle dos custos. Por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha colocado a sementinha de que dá sim para você construir de uma forma organizada e rápida. Deixa teu comentário aqui caso você tenha alguma dúvida. A gente se vê no próximo e até!